Olá, dando continuidade à nossa disciplina de metodologia científica, hoje nós vamos apresentar a você as modalidades e o discurso no que se refere ao conhecimento. E, fazendo uma revisão das aulas já ministradas, na aula 1, nós apresentamos a vocês algumas informações institucionais, como as datas das provas, o critério de avaliação, o início e término da disciplina, como vai ser a nossa prova e onde ela estará disponível, e o horário das nossas aulas. Na sequência, nós informamos a importância de todo semestre o aluno ter esse calendário acadêmico para que ele possa identificar os dias que não haverá aula da instituição, os dias que iniciam e terminam cada disciplina, qual que a gente chama, a disciplina 1 é chamada módulo 1, que é ofertada no módulo 1, e assim sucessivamente. Então, aqui tem as datas de inícios e términos. E aqui embaixo tem as datas das provas, que é estabelecido pela própria instituição. Não é o professor que estabelece data de prova, é a instituição no seu calendário. Tem as datas da prova 1, tem as datas da prova 2 e as datas do exame final. Lembrando que nesses dias não há aula. O aluno só vem para fazer a prova. E se ele não ficou de exame, neste dia ele está liberado, porque esse dia é para fazer exame daqueles alunos que necessitam recuperar a nota. Agora, dia 4 de setembro, sexta-feira, nós não teremos aula, porque é dia de exame final da disciplina anterior, da matéria que acabou semana passada. Para que vocês possam saber qual é a sequência das disciplinas que vão estudar no semestre, vocês têm que ir na secretaria e pegar o horário das disciplinas daquele semestre. Todo semestre esse horário muda. Este semestre, os alunos de administração terão essa sequência e os alunos de contábeis terão esta sequência, para que vocês não fiquem perdidos, porque aquela lista de nomes de disciplinas do papel da sua matrícula não está na sequência que elas vão acontecer durante o semestre. A sequência sempre é pelo horário. É conveniente que você entre na plataforma e pegue a matriz curricular do seu curso, ou seja, a relação de todas as disciplinas que você tem que fazer e estar aprovado para terminar o curso. Pega esse documento, cola em algum lugar, porque você vai precisar desse documento durante os 4 anos. Aí toda matéria que você fizer, você vai lá nesse documento e vai riscando, que aí você vai saber exatamente o que ainda falta fazer ou cursar para acabar o curso. Para que você possa ser aprovado nas disciplinas da instituição, da faculdade ITOP, para você estar aprovado direto, você tem que ter nota de 7 para cima. A média final sua é de 7, acima de 7 para mais. Se você tirar nota muito baixa, você vai estar reprovado direto, sem chance nem de fazer recuperação. Quando é que você está reprovado direto? Quando a sua média ficar abaixo de 4. Ficar com média 2, média 3, média 39, aí você está reprovado direto, vai ter que repetir a matéria no outro semestre. E você fará exame final quando a sua média for de 4 até 69. Então, é de 4 para cima e menor do que 7. Então, até 69. Aí você vai fazer exame final. E a nota que você tem que tirar nesse exame final é 7. Porque para você estar aprovado, você tem que tirar nota 7, média 7. Então, o exame final, você tem que tirar a nota 7 para você estar aprovado. E os telefones das coordenações, bem como o e-mail e os nomes dos coordenadores de administração e contábeis, para que vocês possam manter contatos. Na nossa segunda aula, nós já falamos um pouco sobre o conhecimento humano. E nós falamos que o conhecimento, você adquire a partir dos seus sentidos, a partir das suas experiências. E para que você possa adquirir esse conhecimento, é necessário que exista uma relação entre você, o sujeito, e o objeto que você quer aprender. E para que você possa conhecer esse objeto,
É necessário que você contextualize, que você identifique a situação, o ambiente, a época e as relações que se estabeleciam naquele local em relação ao objeto que você quer aprender. Então, para a gente conhecer, temos que considerar o contexto histórico-social, como também a natureza do objeto. E o conhecimento humano ele vai surgir a partir de indagações que você realiza no seu dia a dia, e através dessas indagações, você vai adquirir, e as respostas que você obtém das indagações que você faz, possibilitou ao homem obter diversos tipos de conhecimento. O senso comum, o religioso, o filosófico, o artístico, o científico. E esse conhecimento humano, ele é sempre histórico, ele é dinâmico, ele nunca vai estar acabado e ele sempre vai iniciar de uma curiosidade, de uma dúvida. E hoje a gente vai apresentar o conhecimento informando as suas modalidades. Então, voltando lá na antiguidade, na visão dos gregos, o que era conhecimento? Então, o conhecimento era tudo aquilo que eu via no meu dia a dia, ou o conhecimento era aquilo que eu adquiria através de uma pesquisa. Esse do meu dia a dia, que é o senso comum, era chamada pelos gregos de doxa, que era uma opinião que as pessoas tinham sobre a realidade que elas estavam vivenciando no seu dia a dia. Mas eles também conheciam através da pesquisa, que é a ciência, que era denominado de episteme. Então, os gregos definiam o conhecimento considerando dois aspectos. O doxa, a doxa, que era a opinião, que era o conhecimento que você obtém no seu dia a dia, a opinião que você tem sobre uma determinada realidade, e aquele conhecimento que você tem que fazer uma pesquisa, aplicar procedimentos sistematizados para obter uma resposta em relação a alguma indagação que você fez. E essa episteme possibilitou surgir uma ciência chamada epistemologia, que vai se preocupar em explicar os fenômenos de forma organizada e científica. E esse conhecimento, ele é possível? Então, nós temos duas correntes filosóficas que falam sobre a possibilidade do conhecimento. A primeira corrente é o ceticismo e a segunda o dogmatismo. O ceticismo, ele fala que não existe uma verdade absoluta ou não existe um conhecimento total da realidade. A gente não conhece tudo da realidade. Enquanto que o dogmatismo fala que existe uma verdade absoluta ou que existe o conhecimento total da realidade. Em relação à corrente denominada ceticismo, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Absoluta, quando a pessoa que fala que é cético absoluto, é porque ele não é possível, para ele não é possível conhecer a verdade total. Mas existem aquelas outras pessoas que são céticas, mas de forma relativa. São aquelas que falam que é possível se conhecer a realidade. Não é possível conhecer talvez tudo, mas partes dessa realidade. Ou seja, é difícil, mas a gente pode tentar conhecer alguma parte dessa realidade. E essa que é relativa, ela se classifica de 4 maneiras: subjetivismo, relativismo, probabilismo e pragmatismo. O que é o subjetivismo? É aquele que o conhecimento só é válido para aquela pessoa que experimentou, que conheceu aquele objeto. E o exemplo é o sentimento que uma determinada comida provoca em você, né? Então, quando você, sei lá, come, eu como às vezes, quando eu como às vezes cocada, aí eu lembro da minha avó. Quando às vezes eu como, eu chupo uma manga, eu lembro também de uma determinada região que eu visitei. Então, o subjetivismo significa que aquela realidade ela é minha. Eu percebo ela tem significado só para mim. O relativismo, ele fala que aquela verdade ela é relativa. Por quê? Porque ela só vale para determinadas regiões ou em determinadas épocas. E cito o exemplo da poligamia.
Então, a poligamia em alguns países ela é aceita, mas em outros povos essa atividade não é aceita. Então, é relativo. Alguém aceita ou alguém não aceita. Probabilismo é quando você não tem certeza de que aquela verdade é real. Então, você acha que é provável que vai ter o resultado esperado. Então, o probabilismo é, por exemplo, quando os médicos, agora na Covid, quando os médicos falam que você pode tomar o remédio, mas eles não garantem que aqueles remédios vão te sarar completamente da Covid. Então, o médico fala que você pode curar de uma cirurgia, mas ele não garante, né, que o resultado final da cirurgia seja o que você espera. Então, é provável que o resultado aconteça. E o pragmatismo é quando a verdade se resume ao resultado obtido. É quando você só acredita ou só passa a ver que é verdadeiro se o resultado daquela atividade prática que você praticou é útil para você. Então, o pragmatismo é porque são práticas, são experiências que você faz. E aí, esse conhecimento só será válido se ele for útil para você. E aí, na corrente dogmática, né, que é o dogmatismo, que fala que tudo pode ser conhecido porque a verdade ela é inquestionável, aí esse dogmatismo pode ser ingênuo ou pode ser crítico. Ele é ingênuo quando você vê e acredita piamente no que você vê. E ele é crítico quando você vê, mas você reflete, você indaga, você questiona sobre o que você está vendo. Então, você está fazendo uma análise crítica sobre a realidade, sobre aquela verdade. E aí, para que nós possamos dar continuidade no nosso projeto de pesquisa, eu apresento a vocês aqui um texto que foi retirado do livro do José Carlos Marion, que ele ensinou aqui como nós devemos escolher um assunto de pesquisa. Então, ele na época, jovem, estudioso, ele percebeu que a área rural, esse professor é da área de contabilidade, ele achou que a área rural precisava de muitas soluções. Só que ele falou que essa área rural era dividida na agricultura, na criação de animais e na transformação de produtos. Então, ele tinha que escolher uma dessas áreas. Aí ele escolheu a de animais, a zootecnia. Mas aí o animal, ele pode ser grande ou pequeno. Quem que eu vou estudar? Aí ele falou que os animais pequenininhos, como abelha, minhoca, peixe, eles dariam muito trabalho para calcular, para fazer dados estatísticos. Então, ele escolheu falar dos animais grandes. Mas quais animais grandes? Aí ele escolheu os bois. Ele escolheu os bovinos. Mas qual boi? O que só dá leite, o que é para cria ou que é o que para corte? Aí ele escolheu aqueles que é para corte, que é para venda, no frigorífico. Aí em seguida ele falou, mas o que é que eu vou estudar desses bois? Ah, eu quero estudar o valor de venda e o valor de compra desses bois. Então ele escolheu que ele quer estudar o valor. Mas qual é a ciência que vai possibilitar calcular esse valor? Aí ele escolheu a contabilidade, porque a contabilidade ajuda a calcular e controlar os gastos e custos. Aí ele falou aí ele escolheu a contabilidade. Mas ele perguntou então, mas qual contabilidade? Porque tem contabilidade da área pública, da área financeira, da área comercial, de custos, gerencial. Aí ele falou, não, eu quero a financeira, porque eu quero calcular valor, quero controlar dinheiro, então eu vou escolher a contabilidade financeira. Aí ele escolheu a contabilidade financeira. Só que aí ele perguntou, uai, mas e esse boi é de quem? Qual é o dono desse rebanho, desses bovinos de corte? É uma pessoa física ou vai ser uma empresa? Aí ele escolheu que ele queria trabalhar com esses animais que fossem de propriedade de uma empresa jurídica. E aí, feito isso, ele definiu, então, o que ele iria estudar. Ele ia estudar contabilidade financeira, que seria aplicada à pecuária bovina de corte. Então, ele vai trabalhar os cálculos de valores de compra e venda, que é a contabilidade financeira, mas sobre quem? Sobre uma atividade pecuária
exclusivamente para os bois de corte. Assim, ele escolheu um assunto fazendo essas perguntinhas aqui, ó. Então, é um roteiro que eu acho conveniente nós entendermos para quando nós formos escolher algum assunto para fazer uma pesquisa. E qual é a estrutura do nosso projeto? Tem que ter uma capa, uma contracapa, um sumário, o assunto, que é o tema, o problema, que é a pergunta do que, os objetivos geral e específicos, indicando para que eu vou fazer essa pesquisa e para quem, a justificativa, indicando por que eu quero escrever sobre isso, o referencial teórico ou a revisão de literatura, que vai indicar quais autores eu li para poder escrever o meu texto, a metodologia, que vai dizer como, com quem, onde, quando eu vou realizar os procedimentos para chegar a responder, a solucionar meu problema, o orçamento do projeto, dizendo o que eu vou gastar, quanto, o cronograma, dizendo quando as etapas vão acontecer, e por último, as referências bibliográficas, que é uma lista de todos os autores que foram consultados. Então, essa é a estrutura do projeto que vocês terão que elaborar. E, para que a gente possa simplificar assim, de forma mais didática, o tema é o assunto que você vai falar e é conveniente que você especifique em que época ele vai acontecer e em que local. Então, no caso da nossa colega, ela vai falar da importância da contabilidade para os microempreendedores localizados, estabelecidos na cidade de Palmas e que constituíram os seus negócios no ano de 2020. Então, aí você está delimitando o tempo e o espaço dentro do seu assunto. O problema é uma pergunta que você vai realizar, uma simples pergunta, só que essa pergunta tem que ser ela tem que ter atender a 4 características. Ela tem que ser execuível, porque tem que chegar a uma conclusão que é válida. Ela tem que ser oportuna, porque ela tem que indicar quem vai se beneficiar dessa pesquisa. Ela tem que ser relevante, indicando os novos conhecimentos que ela vai proporcionar. E ela tem que ser viável, porque ela pode ser solucionada, resolvida. Essa pergunta, esse problema. Aí depois temos os objetivos da pesquisa, que é o que nós esperamos alcançar ao final da pesquisa. E ele será dividido em objetivos geral e específicos. E todos eles deverão começar com o verbo no infinitivo. Como esse exemplo, analisar, aí aqui identificar, selecionar, identificar. Então, inicia com o verbo. Aí vem a justificativa. Na justificativa você tem que falar da importância da pesquisa, para quem ela será importante, qual o conhecimento novo que ela vai trazer de relevante. Então, de forma resumida, a justificativa você tem que falar por que o tema é interessante, por que ele é oportuno nesse momento e por que ele foi escolhido. E no referencial teórico, também chamado de revisão de literatura, ele aqui você vai ter que fazer pesquisas na internet ou em livros para e ler tudo que já foi falado sobre o seu assunto, e aí você vai fazer uma síntese, um resumo grandão sobre tudo que você leu, e ao final de cada parágrafo você vai escrever de onde você tirou aquela ideia. Então você vai fazer as citações dos autores que você leu e que gerou aquele texto que você acabou de escrever. E aí nós temos um projeto prontinho na plataforma para que você veja o modelo. Aí você pode baixar ele no seu computador, vai apagando o texto da colega que colocou lá e vai colocando o seu em cima, porque ele já vai ficar na formatação de um projeto. E como tarefa, você tem o fórum, para responder a pergunta, você tem as tarefas online, que você tem que responder de marcar X, vai lá na enquete e responde, marca lá que você assistiu a aula hoje, e vai na internet consultar 3 autores que já escreveram sobre o seu assunto e preencher a tabela, né? Essa tabela aqui, que é a tarefa de casa. Escrever o tema, qual é o seu assunto, o problema, qual a pergunta que você quer solucionar,
os objetivos geral e específicos, o que você espera alcançar, a justificativa, por que você quer escrever sobre esse assunto, e o referencial teórico, quais autores você leu sobre o assunto e o que eles já falaram sobre esse seu assunto. Então, você tem que montar essa tabela aqui, ó, e ir preenchendo com os seus dados aqui do lado, para que você já possa ir esquematizando o seu projeto de pesquisa. E aí, temos o exemplo da Natália, que ela vai pesquisar sobre os jovens empreendedores, desafios e conquistas na gestão administrativa. Um problema que ela pode levantar, considerando esse título, é quais são os desafios e conquistas dos jovens empreendedores na gestão administrativa. Para ela responder essa pergunta, ela vai ter que fazer o quê? Identificar os desafios e conquistas desses jovens na gestão. E para ela identificar esses desafios e conquistas, ela tem que explicar para nós quem são esses jovens empreendedores, quais são os procedimentos, ações e atividades que eles vão executar no aspecto gerencial, administrativamente falando, para, na sequência, falar, então, dos desafios e das conquistas, dos benefícios e dos pontos positivos e dos pontos negativos do jovem ser empreendedor e estar administrando o negócio. Em relação à justificativa, ela pode começar justificando que existe um quantitativo muito grande de jovens que necessitam trabalhar e obter sua renda para que eles possam ser autônomos e que, para que ele possa obter, ter responsabilidade, criatividade. E para isso, uma das opções, né, que ele tem é ele se transformar em um empreendedor. E, de acordo com pesquisas na internet, existem muitos jovens que estão empreendendo, uma vez que o mercado de trabalho está cada vez mais restrito. E depois tem aí o referencial teórico, que você vai na internet pesquisar tudo que já foi falado sobre empreendimento realizado por jovens. E assim, aguardamos vocês num próximo momento e bons estudos.